O tema que vou tratar, como o presidente da mesa já explanou, é sobre sanções políticas no direito tributário. Eu devo confessar que quando esse tema me foi dado, a primeira sensação que me veio é de que para mim não existe sanção política no direito tributário. Porque, como eu vou ter oportunidade de explanar para todos, essa palavra, essa expressão, sanções políticas, ou sanções oblíquas, ou sanções indiretas, entraram por 3 enunciados de súmula do STF, e qualquer estudo mais sério sobre o tema mostra que em nenhum desses dispositivos, em nenhum desses enunciados de súmula, é invocado um dispositivo da Constituição de 67, de 46, são enunciados muito antigos do Supremo, da década de 60, 63, 69 especificamente, e isso sempre me incomodou, a partir inclusive da perspectiva do professor Marcelo Seabra de Godoy, naquele clássico livro dele sobre crítica atual à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esse termo foi incorporado ao direito tributário brasileiro, mas não é indicada a fonte social onde estaria essa vedação à sanção política. Mas, obviamente, vocês poderiam me perguntar, então, por que esse tema? Porque realmente há algumas restrições a direitos fundamentais dos contribuintes que são estabelecidas por meio de leis, ou até por meio de atos infralegais também, e que merecem uma análise mais apurada de nós que estudamos o direito tributário. Então, eu não quero fazer aqui uma disputa semântica sobre sanção política, se seria sanção direta, se seriam sanções não pecuniárias no direito tributário, mas quero deixar claro que esse é um termo que me incomoda um pouco. Mas isso não impede, antes reforça, que o direito tributário deve cuidar dessas restrições aos direitos fundamentais do contribuinte, que vem por meio de atos legais e infralegais. Bem, não sei se está passando os slides. Bom, os 3 enunciados que temos são os enunciados 70, 323 e o enunciado 547. Só para a gente rememorar rapidinho, o enunciado 70 diz que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. O enunciado 323 estabelece que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. E o enunciado 547 estabelece que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte indébito adquira estampilhas, algo muito novo, né? Despache mercadorias e alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Bem, esses enunciados tratam de uma realidade econômica que já não mais existe. Mas o que fica desses 3 enunciados? Fica a ideia de que o meio normal e regular de cobrança do tributo é por meio da execução fiscal. E aí eu não quero entrar no tema do meu querido amigo e professor Marcos Abra, que vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que repensar se o meio normal e natural de cobrança do tributo é a execução fiscal. Porque a execução fiscal, como ele bem vai demonstrar, é um projeto falido no Brasil. Não deu certo, a judicialização é excessiva, se recupera algo próximo de 2% do crédito que está em simples dívida. E se a gente tem essa realidade mostrada pelo IPEA, pelo Conselho Nacional de Justiça e por outros organismos governamentais ou não governamentais sérios, pela academia, como é que a gente pode considerar que o meio normal de cobrança é a execução fiscal? Mas foi isso que foi estabelecido como uma ideia motriz da sanção política ou da sanção indireta ou da sanção tributária oblíqua. A ideia de que eu estimulo, para usar um eufemismo, eu estimulo o contribuinte a pagar tributo por um meio que não é o normal, e esse meio normal seria a execução fiscal.
Prova disso, por isso é importante a gente lidar com os precedentes que informaram esses enunciados, são os dois precedentes do enunciado 70, dois precedentes de 63. Recurso mandado de segurança 9.989, do Estado da Guanabara, para ver como é que é novo isso, que estabelece que, como então o Estado da Guanabara já dispunha de execução fiscal, meio adequado e regular de cobrança, não era lícito, por ser contrário à lei e ao Estado, a drástica medida determinada administrativamente de interdição das atividades do contribuinte até que fosse efetuado o pagamento do tributo. E o outro precedente, o RE 39933 de Alagoas, é ilícito o dispositivo do Código Tributário do município de Majores e Doro, nas Alagoas, que autorizava a apreensão de mercadoria como forma de cobrança da dívida tributária, sob pena de se chancelar que o município fizesse justiça por conta própria. E aí o enunciado 547, o enunciado 323 também invocam esses precedentes e outros precedentes. Bem, a partir disso, o que a doutrina tradicional constituiu como sanção política? O professor Hugo de Brito Machado estabeleceu que sanções políticas consistem nas mais diversas formas de restrições a direitos do contribuinte, como forma oblíqua ou indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributos. O professor Hugo de Brito Machado, inclusive, cita que esse expediente dos fiscos e das fazendas públicas estaduais, municipais e federal teriam começado no governo ditatorial de Vargas, na década de 40. O professor Sacha Calmon Navarro Coelho, para a gente prestar aqui mais uma homenagem, ele diz que as sanções oblíquas são sanções fiscais por descumprimento do dever de pagar tributo, que não devem ser privativas de direito, ou seja, não podem impedir o exercício da profissão, artigo 5º da Constituição da República, nem afetar o direito de propriedade, também artigo 5º, inciso 22. Bem, a partir disso, quais as três perguntas aqui fundamentais? Vocês vão ver que eu vou chegar a um aspecto prático. Esse tema foi rediscutido semana passada, na ADI 3952, que tratou do IPI. Tem mais duas ADIs no Supremo que prometem tratar desse tema em alguns casos, e a partir dessa ideia que eu tenho da execução fiscal como projeto falido, me parece que esse tema vai voltar à pauta do dia. Bem, os problemas que eu passei aqui. Nenhum dos precedentes invocados ou súmulas informam especificamente quais os dispositivos constitucionais violados. E aí, isso pode ser uma cilada para o contribuinte. Se o contribuinte apenas invocar essa ideia de que a sanção política é vedada, ele não vai entrar na lógica atual de análise do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal hoje faz? Ele verifica o grau de restrição aos direitos fundamentais e se ele passa pelo crivo da proporcionalidade. Então a gente tem que pegar esses precedentes de 63 e 69, esses enunciados, e entendê-los como uma vedação a que haja uma restrição desproporcional ou irrazoável aos direitos dos contribuintes. É a leitura que o professor Marcelo Seabra de Godoy fala. O que dá para salvar desses enunciados é essa ideia. Segundo problema, qual a fonte social que determina que existe um mecanismo regular e normal de créditos tributários? É o que eu falei. Hoje, a execução fiscal é falida, então considerar que o fisco tem como um mecanismo normal e regular de cobrança do crédito tributário e execução fiscal, para mim é um nonsense, é um sem sentido. Tanto é que o Supremo, quando analisou a constitucionalidade do protesto da CDA, estabeleceu isso claramente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que isso não tem mais razão de ser,
à luz da Constituição de 88. E aí, esse terceiro problema, que seria uma disputa semântica sobre o que é sanção política, que para mim não interessa muito. Bem, avançando aqui um pouco. Segunda parte da palestra. Como a gente chega a um conceito constitucionalmente adequado de sanção política e, a partir dele, como a gente exerce esse controle. A primeira coisa que tem que ficar clara é que é natural que o direito lide com sanções. O que é sanção pela teoria analítica do direito, Hans Kelsen, Bob e outros autores já clássicos? Punição é uma conduta contrária àquela prescrita como devida ou proibida pelo ordenamento jurídico. Então é claro que se existe um dever de pagar tributo, o não pagamento desse tributo pode gerar sanções. O que a gente tem que analisar é se essa sanção passa pelo crivo da proporcionalidade. Para Bob, sanção é o expediente através do qual se busca um sistema normativo salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias. Bem, para a gente analisar hoje um conceito constitucionalmente adequado de sanção política, me parece interessante trazer algo que não está ainda muito consolidado na doutrina brasileira, que é a chamada função indutora das normas jurídicos tributárias. Paulo Vitor Vieira da Rocha tem um livro muito bom chamado A Teoria dos Direitos Fundamentais dos Contribuintes, pela Quartier Latam, fruto da sua tese de doutorado recente, em que ele traz do direito alemão uma ideia de que, ao lado da função fiscal, que é a função de distribuir um encargo tributário, existiria uma função indutora interna de toda a norma jurídico-tributária, qual seja de simplificar a tributação para o contribuinte de um lado e de combater o abuso de outro lado. E a sanção política, ela tem que lidar com esses dois eixos normativos. Ela tem que atender um ideal de simplificação do direito tributário e tem que atender um ideal de combate ao abuso. Claro que resguardando os direitos dos contribuintes. A ADI 3952, que foi julgada semana passada, só que o resultado não foi proclamado, porque não se conseguiu chegar ao voto médio. Então, a ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento para se tentar achar ao voto médio, mas o voto do que parece que vai ser o ministro relator, que é o ministro Joaquim Barbosa, ele entendia que sanção política são as restrições não razoáveis ou desproporcionais à atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação de pagamento de tributos. E aí, o que o Supremo maneja em qualquer análise de sanção indireta ou de sanção política são esses dispositivos constitucionais: o livre exercício profissional e a livre iniciativa, a livre concorrência, que eu poderia colocar aqui em votos recentes do ministro Luiz Fux, por exemplo, a neutralidade concorrencial da tributação, que está no 146A também, o devido processo legal e a ampla defesa, que essa ADI que eu acabei de me referir analisou isso profundamente, e a existência de execução fiscal, que para mim é um argumento com os dias contados. Bem, esse precedente, ou melhor, esse julgamento que ainda pende de decisão final, ele se reporta à famosa ação civil originária 1657 do Rio de Janeiro, que discutiu o caso da América Virgínia. O que era esse caso da América Virgínia? Uma empresa tabagista que fraudou, é um termo forte, né? Mas que deixou de pagar R$1 bilhão a título de tributação, sobretudo IPI, e que num estudo muito sério da Procuradoria da Fazenda Nacional na segunda região, na época o professor desembargador Marcos Abra até integrava a PFN, ficou estabelecido que a América Virgínia
ela estava, aos poucos, dominando um mercado que era oligopolista. Ela estava transformando um mercado que é de oligopólio em um monopólio. Porque se 70% do produto do IPI, do preço do IPI, desculpa, se constitui pelo pagamento do IPI, como poderiam as outras empresas concorrer com alguém que deixava de pagar tanto tributo? O que o Supremo estabeleceu? Estabeleceu que o artigo 2º do Decreto-Lei 159377, que estabelece a necessidade de um registro especial junto à Receita Federal do Brasil para aquela empresa que queira atuar no mercado tabagista, se fosse desatendido algum critério daquela lei, e um dos critérios era o pagamento de tributos, aquela medida poderia ser estabelecida e era uma medida constitucional. O problema é que esse precedente, ele tratou desses dados de fato, mas não fez a análise mais importante quando se trata de sanção política atualmente. E aí eu chego ao controle. Proporcionalidade e razoabilidade são dois temas que todo mundo cita, às vezes até a gente da doutrina também cita, o judiciário cita, e poucas vezes são utilizados de maneira analítica. Proporcionalidade tem que observar adequação, necessidade e proporcionalidade de sentido estrito. Eu sou da Fazenda, mas aqui estou como acadêmico. O que eu digo para vocês? Se esses três critérios não forem analisados, o contribuinte vai perder todas. Por quê? Porque qualquer medida indireta de tributação, nesse ambiente de baixa recuperação do crédito público, de crise fiscal e outros dados mais da nossa realidade hoje, é óbvio que aquilo vai atender de uma certa forma o interesse público. Então, se eu não for para o critério analítico e o terceiro critério, que é a proporcionalidade de sentido estrito, é o mais utilizado, o contribuinte vai perder. Então, ele precisa manejar de forma o mais clara e analítica possível a proporcionalidade. Então, veja, o que o Supremo deveria ter feito? A restrição à livre iniciativa é adequada? Sim, eu estou tutelando a livre concorrência e o interesse público. Eu impedir um registro de uma empresa que já deixou de pagar R$1 bilhão para continuar no mercado, aquela medida, obviamente, é adequada. Ela fomenta a livre concorrência. Segundo critério, a medida é necessária? Sim. Sem ela, a empresa continuaria a aumentar seu passivo tributário e o mercado continuaria sendo atingido. Terceira medida, que é a mais importante. Tem que se comparar a importância da realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais, de modo que os motivos fundamentadores da realização do fim devam ter a importância a ponto de justificarem as restrições dos direitos fundamentais que a medida acarreta. É a ideia do professor Humberto Ávila, sobre a proporcionalidade de sentido estrito. Como meu tempo é curto, o que isso indica? Como aferir a proporcionalidade de sentido estrito? A prática reiterada do descumprimento das obrigações tributárias. Então não basta um não pagamento episódico de tributo, nem um não pagamento módico de tributo, e o estoque da dívida e o passivo tributário seriam esses critérios que a gente estabelece para ser legítima uma sanção tributária indireta. Se não ocorrer isso, aquela medida não é legítima. E aí, eu vou trazer aqui, para terminar, já que o meu tempo é muito curto, os temas que o Supremo Tribunal já decidiu ou está em vias de decidir sobre esse tema. O primeiro tema foi tratado na ADI 5135, que trata do protesto da CDA, onde ficou estabelecido que somente seria sanção política a medida que restringe o exercício de direitos fundamentais do contribuinte, ou seja, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, usou a proporcionalidade para declarar a constitucionalidade do protesto da CDA. O segundo exemplo é um exemplo que está na pauta do Supremo,
embora não tenha tido nenhum voto ainda. É a ADI 5161, que trata da vedação da distribuição de lucros, dividendos e bonificações a sócios e acionistas, artigo 32 da Lei Federal 4357 e artigo 52 da Lei 8.202. Já houve uma manifestação da PGR mostrando como não deve ser feito esse controle. O que a PGR diz? Simplesmente que não há vedação à livre iniciativa profissional, pois apenas se está impedindo a distribuição de lucros de pessoas físicas. Isso não está atingindo a pessoa jurídica. Qual o critério de controle que se espera do Supremo? Que se verifique se isso não está atingindo a um ponto tão grave os direitos fundamentais do contribuinte, que haja uma medida alternativa mais adequada. Isso está pendente de julgamento. A segunda, já estou terminando, a segunda é a averbação pré-executória da CDA, que está sendo julgada, foi proposta, né, sobre a DI 5881, não sei se todo mundo sabe, uma lei recente, de 2018, incorporou a Lei 10.522, dois dispositivos estabelecendo que, uma vez escrito em dívida ativa o crédito tributário, se o contribuinte não pagar em 5 dias, devidamente notificado, a Fazenda pode averbar dos cartórios competentes restrições de bens e direitos. O que a PGR já se manifestou, e isso é um alento para o contribuinte? Primeiro, uma inconstitucionalidade formal, que aí me parece um argumento meio fraco, mas, enfim, quando a gente está defendendo o nosso cliente, a gente tem que manejá-los, que é a ideia de que isso feriria o 146.3b da Constituição, porque quando, por meio de lei ordinária, se estabeleceu essa possibilidade de averbação pré-executória, eu estaria modificando a natureza do crédito tributário. Me parece um argumento fraco que a PGR utilizou. Agora, o argumento bom é o que justamente toca no nosso tema. Qual que foi o argumento? A decretação da indisponibilidade de bens e direitos pode inviabilizar o exercício regular da atividade empresarial ou profissional, no sentido de que o direito de propriedade envolve as faculdades de gozar, usar e dispor. Quando eu possibilito que a União faça a averbação premonitória, eu estaria afetando uma das faculdades do direito de propriedade e isso estaria restringindo de maneira desproporcional o direito de propriedade. Bem, eu vou disponibilizar os slides, tem muito mais coisa que poderia ser debatida, mas eu queria deixar essa mensagem aqui fixada. Mais importante do que uma disputa sobre os conceitos, sobre se existe a sanção política, a sanção tributária oblíqua, a sanção indireta, é a gente entender a lógica do Supremo para lidar com isso. Primeira lógica, execução fiscal é um projeto falido e não é o único meio de cobrança do tributo. Existem meios indiretos? Existem. Eles são possíveis? São possíveis, desde que não se restrinja de maneira desproporcional e desarrazoada os direitos fundamentais do contribuinte. E o critério que o Supremo tem indicado para os contribuintes é o critério do exame da proporcionalidade em sentido estrito, porque necessidade de adequação, praticamente todas as medidas oblíquas, só uma medida esdrúxula não passaria por esses dois grupos. Agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado.